Com a palavra, o vereador Sabará. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Queria cumprimentar aqui a nossa secretária da Saúde, a Luciana Nazar, que está aqui presente. O nosso diretor também. Queria cumprimentar todos os populares, cumprimentar meu amigo de tiro de guerra, o Finan, que é grande profissional que nós temos na nossa rede pública. Queria cumprimentar o Júnior, cumprimentar os integrantes aí do PSL que está presente também, cumprimentar todos que estão nos ouvindo pela Rádio Difusora e também acompanhando pela internet. Senhor presidente, eu queria falar aqui um pouco, e aí, Júnior, queria te parabenizar pela ação que o Conselho da Comunidade Negra tem feito em Batatais. Muitas vezes as pessoas acham que é simples uma questão de etnia, e, na verdade, é mais que isso, né? É você ver como estão vivendo, como estão trabalhando, se estão trabalhando, de forma que qualquer a política pública que estão voltadas para essa sociedade, para essa parcela da sociedade. E vocês têm me orgulhado muito, porque eu tenho votado muitos conselhos aqui. E os conselhos, e falando aqui, são raros e muito poucos os conselhos que funcionam, e vocês têm pelo menos tensionado. Eu acho que vocês precisam fazer dessa casa aqui uma extensão do trabalho de vocês. Acho que essa é a ação que mais precisa. E também queria aqui falar, Luciana, que eu aqui até sou suspeito em falar do seu trabalho, porque acompanho para e passo. Eu faço questão, junto com os colegas da terceira comissão, a gente, todas as questões que envolvem, nós vamos lá perguntar. Foi assim na questão dos medicamentos, que nós vemos tratando há alguns anos, algumas semanas aí, até tive várias reuniões da comissão, e essa questão dos medicamentos, principalmente o medicamento de alto custo, a gente percebe que da planilha que você nos mandou dessa questão do medicamento, você percebe que o Estado tem negligenciado muito. O Estado, por exemplo, tem um déficit do Estado de vários medicamentos do ano passado que ele sequer entregou. Quer dizer, enrola, empurra com a barriga, aí esse ano a mesma coisa, e você percebe ainda que o problema fica com a gente, que aí é vereador que não faz nada, é secretário que não faz nada, é prefeito que sei lá, é isso, aquilo, outro, só que a parte do Estado, que é a parte dele, que vocês, inclusive, manda antecipadamente qual é a necessidade de medicamento que Batatais dispensa por mês aqui, Batatais, e não vem a quantidade correta. Porque aí depois, até fazer licitação, nós demoramos 3 meses, aí dá a falta lá. E para vocês terem uma ideia como é que está essa questão do gasto do medicamento de alto custo, e eu até grifei aqui, que eu preciso ler para a sociedade, e vocês que estão em casa precisam ouvir isso. Comparando os valores gastos por ano aos pacientes contemplados por medicamento de ação judicial, é um gasto de R$ 1.001 por ano. Com o valor gasto dos demais grupos de medicamento, insumos, farmacêutico, 31, enorme diferença, valores empregados, assistente social. Na verdade é o seguinte, é o que eu fiz um papel inverso aqui. O valor gasto, gente, para cada paciente da rede pública, todo mundo, é R$ 31. Agora, para o cidadão de medicamento de alto custo é R$ 1.001. O que é que faz esse cidadão mais igual do que o outro? Daí a gente vê, por exemplo, que falta medicamentos para pressão, diabetes, e sobra aqui, mas tem muita gente, eu acho que a saúde é dever do Estado, sim, é obrigação, mas a gente precisa ter equidade. Equidade é tratar os iguais de maneiras igual. Nós não estamos fazendo isso com essa questão aqui, e é preciso ficar claro, porque assim, a gente às vezes entra num embalo de crítica pela crítica,
ou às vezes a gente ouve e acaba não vendo o outro lado da moeda. Eu aprendi um negócio seguinte, que uma versão, ela tem sempre 3 lados, a minha, do outro e a certa. E aí a gente precisa observar isso. A gente precisa observar, porque senão a gente comete erros que ficam grosseiros. E aí, estoura onde? Estoura na gente aqui, porque não adianta eu ficar falando igual papagaio aqui, que não tem medicamento, só que eu não fiz nenhuma ação no governo do Estado para poder cobrar deles. Eu estou mandando um ofício para a minha deputada. Nós temos um deputado do PCdoB estadual, mas ela vai ter conhecimento disso aqui. Ela vai ter, porque eu tenho que fazer minha parte. E é isso que eu acho que a gente precisava fazer. Eu preciso comentar aqui essa questão da CPFL, que é a questão que tem causado muito transtorno para o empresário. Nós temos uma comissão de desenvolvimento e nós temos trabalhado para que a gente consiga destravar aquele distrito industrial e fazer com que o distrito industrial cumpra sua função social. Nós precisamos que o distrito cumpra sua função social. Aqui, eu não sou técnico do direito, aí seria melhor o Maurício, o Marcelo aqui, mas a decisão aqui do juiz foi o seguinte: requer a condenação das rés, ou seja, da CPFL e da ANEEL, foi as duas que foram condenadas nesse objeto, requer a condenação das rés ao pagamento de indenização caso a CPFL deixe de executar todas as obras ou ações necessárias à manutenção, conservação, melhoria e ampliação do parque ou sistema de iluminação pública, e tais obras venham a ser realizadas pela municipalidade. Ou seja, o que ele disse aqui no despacho? Que a responsabilidade, inclusive de expansão, é da CPFL. Agora, a nossa procuradora, eu estive lá falando com ela, ela está entrando com uma obrigação de fazer, se eu estiver errado, vocês me corrijam, uma obrigação para o tribunal exigir da CPFL cumprir a parte dela. Então, assim, a gente percebe que tem andado naquelas questões, e o nosso objetivo da comissão dessa casa é de fazer a averiguação, de pressionar as pessoas responsáveis, e dar resposta para a sociedade. Então, nós estamos dando aqui uma resposta para vocês de como que está andando, para que vocês também transmitam aos outros empresários que não estão ouvindo. Sobre a questão do raio-x, eu vou deixar para comentar nos requerimentos e na moção, frisando que, só para concluir aqui, senhor presidente, frisando que, assim, primeiro eu queria deixar claro que é uma decisão judicial, que eles têm direito à periculosidade, e isso para mim é decisão judicial, eles têm direito, têm que receber. Agora, a ANR fala também que você tem que ficar exposto.